Neste momento, daremos início ao segundo painel com o tema Os efeitos da reforma da Previdência para os servidores estaduais, com o advogado e membro efetivo das Comissões de Direito Previdenciário e de Direito Administrativo da OAB Ceará, o senhor Ítalo Bezerra. Ítalo é pesquisador pós-graduado em regime próprio de Previdência Social, advogado com 9 anos de atuação na área da Previdência de Servidor Público, consultor jurídico de associações, sindicatos e confederações de servidores públicos, além de membro efetivo das comissões já citadas da OAB Ceará, também colunista do jornal Focus.jo e fundador da banca de advocacia Ítalo Bezerra e Advogados. Com a palavra, então, o doutor Ítalo Bezerra. Posso falar aqui também, tá? Não ligado aqui não. Não? Deixa eu ver. Tá, ok, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma honra e um prazer estar aqui, agradecer o convite do Sintaf, na pessoa do doutor Pedro, meus colegas aqui, doutor Adrio, doutor Henrique. Esse sindicato que contribui historicamente, seja pelo trabalho dos seus membros, ou então pela sua fundação, na elucidação, na discussão de questões muito importantes. O próprio doutor Lúcio já tive nesses debates de reforma da Previdência, já tive com ele várias vezes, sempre uma palestra muito elucidativa, muito direto, mas muito preciso também nas suas críticas, sempre bem fundamentadas com essa questão. Então, é um prazer estar aqui debatendo um pouquinho essas questões com vocês. Quando a gente trata, ultimamente, essa questão de reforma da Previdência, a gente tem que estar sempre atualizando quase que diariamente o material, porque toda semana tem uma novidade e, geralmente, a novidade não é para melhor. Ultimamente vem para pior. Essa apresentação especificamente, eu tentei adequar as reformas, os slides, a algumas perguntas que me foram enviadas, inclusive essas perguntas estão aí que eu vou tentar respondê-las no final. Mas, se quiser... Bom, obrigado. Vamos lá. Reforma da Previdência, de conhecimento comum, temos duas PECs, Proposta de Emenda Condicional em tramitação, a PEC 06 de 2019, que já foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e a outra PEC paralela. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que, na própria apresentação dessa PEC, o governo federal, através do Ministério da Economia, ele não chama de reforma da Previdência, ele chama de nova Previdência. E eu acredito que essa apresentação é proposital, porque o objetivo mesmo da equipe econômica é mudar o paradigma da Previdência. Isso daí é fato. Era o objetivo inicial. Com a questão da capitalização, realmente seria revolucionário, seria uma outra Previdência que talvez nem fosse Seguridade Social, mas, enfim, a capitalização não passou ainda, né? É importante que saliente isso, ainda pode ser implementada a capitalização e é o objetivo ainda do ministro da Economia, ele fala isso abertamente, mas ele chama de nova Previdência para exatamente deixar claro que são regras totalmente diferentes e é uma mudança de paradigma. E o mote é a questão da economia, né, que falava em 1,6 trilhões de reais em 10 anos, mas o que terminou, segundo as estimativas, são 800 bilhões de reais que serão economizados em 10 anos. Isso também é importante para a nossa conversa aqui, que vocês vão ver que toda essa mudança tem o objetivo primordial, o interesse primordial de economizar recursos, né? E a informação mais precisa aqui é que o presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, o senador Alcolumbre, ele marcou para terça-feira, ou seja, amanhã, às 10 da manhã, uma sessão conjunta do Congresso Nacional, onde vai ser promulgada, na qual será promulgada a PEC 06 de 2019. Então, uma das perguntas era quando essa PEC vai valer, quando vai ser promulgada. A resposta é, ao que tudo indica, amanhã, por volta desse horário.
vigência da nova Previdência, dessa PEC. Enfim, vamos assumir aqui que ela será promulgada amanhã. A partir de quando ela vai viger, produzir efeitos? A partir de amanhã. Tratando-se de uma emenda constitucional, do jeito que foi aprovada, a partir de amanhã já mudam as regras que elas estão enquadradas nela, a partir do momento da promulgação que deve ser ocorrida na data de amanhã. Obviamente que há ainda algumas regras de transição com relação a cálculo de aposentadoria e acesso ao benefício de aposentadoria, mas produz efeitos, a resposta correta é a partir de amanhã. Respeitando, obviamente, como o próprio doutor Lúcio falou na palestra dele, o direito adquirido. E o que seria esse tão famigerado direito adquirido? Penso que, sei lá, talvez todos vocês aqui sejam servidores da Cefaz. Então, quando vocês fizeram um concurso para a Cefaz, entraram na Cefaz, tinha as regrinhas de aposentadoria, vocês já sabiam quando vocês iam se aposentar, quanto você receber. Então, todos vocês têm direito adquirido a essa regra de aposentadoria, não é isso? Errado. Direito adquirido só tem aquele que implementa todas as condições para requerer esse benefício e não faz apenas porque não quer. Então, se você pode se aposentar hoje e não se aposenta porque não quer, você sim tem direito adquirido. Mas se você está faltando 1 ano, está faltando 2 anos, eu estou quase, pronto, o quase você não tem direito adquirido. Você tem a expectativa de direito, que no nosso ordenamento não é protegido tão fortemente quanto o direito adquirido. O próprio Supremo Tribunal Federal já tem decisões com relação a isso. Então, se você não pode se aposentar hoje, muito provavelmente não. Com certeza você vai ser impactado pela PEC, pelas PECs aí que provavelmente serão promulgadas. Agora sim, vocês também têm conhecimento que há uma PEC paralela. Foi dito muito que essa PEC que já foi votada, é aprovada e vai ser promulgada amanhã, ela só diz respeito a servidores públicos federais e, enfim, trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência. Então, os servidores têm os estaduais e municipais, que têm regime próprio, no caso de vocês fazendários, manifesta-se um certo alívio, que não vão ser impactados. Não é bem assim. Com relação às regras de aposentadoria, isso é fato, é verdade. Por uma mudança na tramitação, lá na época ainda da Câmara dos Deputados, estados e municípios foram retirados para fins de cálculo da Previdência e forma de acesso, cálculo da aposentadoria e forma de acesso ao benefício de aposentadoria. Mas a retirada de vocês foi apenas com relação a isso. Muitas outras coisas já terão efeitos imediatos a partir da promulgação dessa primeira PEC, independente da PEC paralela. Então, alguns impactos são independentes da PEC paralela. Quais são? Readaptação. Eu sou consultor de alguns sindicatos e isso tem muitos problemas na área da educação. É grande a quantidade de servidores na área da educação que são readaptados. A readaptação, o que é? Não sei se na Fazenda tem muito disso, mas por uma diminuição na capacidade física ou mental do servidor, ele fica impedido de exercer a função para a qual o cargo para o qual ele foi aprovado. Então ele é transferido para uma outra função equivalente e tudo, e ele mantém o cargo. Isso é para ele não se aposentar por invalidez. Ao invés dele se aposentar por invalidez, se aquele servidor ele pode prestar um serviço semelhante, ainda pode contribuir para o serviço, ele é mudado de função para isso. É muito comum na educação, o professor tem muito problema de garganta, né? Os professores, depois de um tempo, não conseguem ainda falar muito diante de uma sala lotada. Então, o que acontece? O professor apresenta esse problema e, para ele não ser aposentado por invalidez, que é ruim para ele e é ruim para o Estado, ele é transferido, ele é readaptado de função para uma outra função. Geralmente vai trabalhar numa biblioteca, alguma coisa assim dentro da escola. Então, essa mudança já vale para imediatamente, independente da PEC paralela. O Instituto da Readaptação ele era previsto em leis estaduais e municipais e sempre tinha uma discussão constitucional com relação a ele. Se seria um provimento derivado, que é vedado de cargo público, que é vedado pela Constituição ou não, mas essa PEC veio para dar essa segurança jurídica com relação a isso. Está
teve uma constitucionalização dessa readaptação e permitiu também que o servidor readaptado, se ele tiver uma formação, ainda que ele tenha feito, por exemplo, um concurso para o nível médio, se ele tiver uma formação superior em determinada área, ele pode assumir como readaptado em outra área, obviamente que ele vai perceber a remuneração do cargo para o qual ele prestou o concurso. Outra mudança, cumulação de benefícios. Isso já vale. Então, se você é aposentado e o seu cônjuge ou companheiro faleceu, então você, em tese, vai receber a sua aposentadoria mais a pensão que ele deixou. Ou então, se o seu cônjuge ele se enquadra nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, ele tem 2 cargos públicos, ele falece, deixa para você 2 pensões. Então, você não vai poder acumular 100% dos 2 benefícios. Agora vai ter uma regrinha aí que vai limitar. Até um salário mínimo você recebe 100%. O valor correspondente entre 1 e 2 salários você só recebe 10%. Entre 2 e 3 salários 40%, 3 e 4 20%, e acima de salário mínimo você recebe só 10%. Igual a tabelazinha do imposto de renda progressivo, tá? Então você recebe o benefício maior integral, claro, se a sua aposentadoria for maior do que a pensão, você fica recebendo a aposentadoria, e o segundo benefício é limitado nessas alíquotas. Então já tem um efeito. Aí uma discussão que pode surgir, mas eu já recebo a pensão, né? Eu já recebo essa pensão e já sou aposentado. Eu vou ser impactado? Se você já for aposentado, receber a aposentadoria e já receber a pensão, ou seja, o seu cônjuge ou companheiro já tiver infelizmente falecido, você tem direito adquirido. Então você não vai ser impactado com relação a isso. Mas se você tem a expectativa de se aposentar e tem a expectativa de o seu cônjuge morrer e lhe deixar uma pensão, então você vai ser impactado sim também dessa forma. Tomara que demore, né? Outra mudança imediata com relação, que isso daqui eu já coloquei para trás também, porque eu já sei que isso vai dar uma polêmica aqui. Incorporação de vantagens, né? Vantagens temporárias, aí vem a PDF, né? E tem uma gratificação de desempenho lá de vocês. A emenda, essa emenda que vai ser promulgada amanhã, veda totalmente a incorporação. Então, assim, vamos ver daqui a pouco as regras de transição, mas vocês podem dizer, eu não sei se tem alguma previsão de ter um concurso para a Cefaz agora recente, mas se a PEC paralela não for aprovada, os próximos fazendários, ou então quem de vocês não se enquadrar na regra de transição, não vão ter incorporadas gratificações temporárias. Isso aí é mudança que já está vigente. E vamos falar especificamente sobre algumas gratificações, eu até coloquei aqui no final, tá? E a PEC que está no Senado, a PEC 133 de 2019, chamada PEC paralela, foi aprovada esses dias no primeiro turno no Senado, já precisa ser aprovada no segundo turno. Aí já é mais uma impressão minha. Ao que tudo indica, vai ser aprovada no segundo turno no Senado. Não vejo, assim, a gente tem contato. Estava até conversando antes ali com o Dr. Pedro, com o Henrique, o Adro. A gente tem anda em Brasília, frequenta outras entidades, mas assim, nesse momento eu não vejo outras. Não vejo que não vai ser aprovado, na verdade. As discussões são já em acelerar. Foi aprovado no primeiro turno, vai ser votado no segundo turno. Talvez essa semana ainda, vai depender do clima político. Logo em seguida vai para a Câmara dos Deputados. O acordo que a gente tem conhecimento aqui na Câmara dos Deputados não vai ser feita nenhuma alteração, porque se for alterada teria que voltar para o Senado. Então, assim, há a possibilidade de essa PEC paralela ser aprovada ainda esse ano, né? Aí sim, o Sintar, vocês têm que estar atentos, porque isso aí vai ter um impacto realmente bem maior na situação jurídica de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E como a preço de hoje, né? A gente sempre fala assim, porque como nós estamos falando de projeto, pode alterar. Mas a preço de hoje, o que está escrito lá no Senado? Que
essa PEC, o objetivo principal dela é estender essas regras de aposentadoria e demais regras da Previdência para estados e municípios. A PEC foi feita só para isso. Tem alguma questão relativa à contribuição, que tentaram instituir contribuição de entidades sociais, mas já caiu. E tem uma questão jurídica relacionada a um incidente de uniformização, de entendimento, alguma coisa assim. Mas o principal da PEC é estender para estados e municípios as regras que foram aprovadas e que vão ser agora promulgadas para servidores públicos federais e INSS. Então, extensão para os estados e municípios. No Estado, o que é que precisa ser feito? Lei de iniciativa do chefe do Executivo, lei votada na Assembleia. Então, o Camilo, que é o governador, manda uma lei para a Assembleia Legislativa, a Assembleia vota o quê? O que é que deve dizer essa lei? A PEC diz o seguinte, que o Estado ele pode optar por aderir totalmente a essas regras da PEC 6 de 2019. Então, se o Estado optar por aderir, ele adere a 100% do que está lá. Essa adesão do Estado, ou seja, votada na Assembleia Legislativa, automaticamente vincula os 184 municípios do Estado do Ceará. Então, os servidores municipais automaticamente estão vinculados, a não ser que, por sua vez, na Câmara dos Vereadores, seja também uma lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, ou seja, o prefeito mande uma lei para a Câmara dos Vereadores, tirando o município. Então, a lógica é o seguinte: aprovada a PEC paralela, o Estado vota na Assembleia. Se for aprovada na Assembleia, o município automaticamente está dentro, a não ser que ele aprove uma lei querendo sair. Então, a lógica é essa. Mas aqui o foco vai ser mais essa questão da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui, acho que todos aqui são servidores estaduais. O que é que a PEC fala com relação a isso? Que a adesão é integral a todas as regras, né? Até uma discussão jurídica, e muitas outras discussões jurídicas virão, porque há questões relacionadas à forma de custeio, de benefícios, etc., que isso, a meu ver, deveria ser previsto em cada estado, deveria definir esse seu programa de benefício. Mas, assim, também a gente não pode ficar conjecturando com o que vai ser decidido pelo STF, que isso vai durar alguns anos, essa discussão. Mas o fato é que há possibilidade do Estado integralmente aderir a previdência aprovada nessa PEC. Aí vai gerar um impacto enorme. Vai ter uma mudança na regra geral, eu só coloquei aqui servidores, o doutor Lúcio foi até mais completo do que eu, colocou de trabalhadores do regime geral, mas a regra geral de serviço público vai ser 62 anos para mulheres, 65 para homem, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo para o qual ele está se aposentando. Essa é a regra para acessar o benefício. Cumprindo isso aqui, eu tenho acesso ao benefício, eu vou receber quanto? Aí é uma redução realmente drástica. Você vai ter direito a 60% da média das remunerações. Veja bem, você não vai ter 60% do seu último salário, não. Você vai ter 60% da média de todos os seus salários no tempo de contribuição. Então, se você começou trabalhando num cargo que pagava bem menos, hoje está, por mérito e tudo, num cargo que paga bem mais, média, não precisa nem dizer para vocês, vai reduzir a média, e dessa média ainda tem esse redutor percentual. 60%, aumentando 2 anos para cada ano. Por que isso? Para estimular o servidor que ele fique mais tempo. Quanto mais tempo ele tiver, mais ele vai receber. Até complementar 100%. Aqui não passa de 100% não. Acho que esse gráfico aqui é o gráfico do INSS. O limite é 100% da média. Regra geral, certo? Para os servidores. Servidores novos, então, ou os próximos servidores, ou servidores que, por serem recentes, não vão conseguir complementar as regras de transição. Mas, está um pouco desfocado aqui, eu vou tentar ler. Mas existem as regras de transição, que eu acho que é aí que a gente vai se enquadrar a maioria de vocês, enfim. Primeira regra de transição para os servidores públicos. Respeitando a idade mínima, né, de 61 anos o homem, 56 a mulher, nesse ano de 2019,
Por quê? Porque a idade mínima vai subindo até chegar... essa aqui é a soma, tá? 96, 86 é a soma, não é a idade. Não é a idade, não. Aí também seria muito cruel. Então, é semelhante à regra do INSS, que é a regra que era antes, ano passado, 85, 95, hoje é 86, 96. Então, sendo que para servidor tem que atingir esses requisitos aqui. A idade mínima, né? O homem 35 anos, ou o homem 61 anos, sendo 35 de contribuição, a mulher 56 anos, sendo 30 de contribuição, mais 20 no serviço público e mais 5 no cargo. Isso a preço de hoje, a 2019. Em 2022 já vai aumentando, seguindo essa tabela aqui. Então, os servidores vão ter acesso a essa regra de transição. Qual é a vantagem de eu entrar nessa regra de transição? Ela é um pouco mais benéfica do que a outra, mas se você entrou até 31 de dezembro de 2003, talvez seja a situação de boa parte de vocês, você atingir essa idade aqui, 65 homens, 62 mulheres, você vai ter direito à integralidade. A integralidade. E o que é essa famigerada integralidade? É que o cálculo do seu benefício vai ser... que não vai seguir essa média aqui. Vai ser a sua última remuneração. Se você não entrou em depois de 2003, aí volta para aquela regrinha dos 60%, mais 2% por cada ano. Tá certo? Essa é uma regra de transição. Temos a segunda regra de transição, que é a regra, vocês devem ter ouvido falar, 100% do pedágio. Tem uma regra de transição que prevê um pedágio de 50% para quem é vinculado ao INSS e está perto de se aposentar, mas não serve para servidor público. E tem a regra de transição para servidor público e também para o INSS também, mas essa aqui aplica servidor público, que é 100% do pedágio. Então, atingindo também esses critérios aqui, homem 60 anos, mulher 57 anos. E esses tempos de contribuição aqui, você pode atingir essa regra de transição. Se faltar tempo, você paga 100% do pedágio. Vamos lá. Vamos supor que você se encaixa aqui, já tem a idade, mas o tempo de contribuição, o homem só tem 33 anos. Então, faltariam 2 anos para ele se aposentar. Então, ao invés de trabalhar 2, ele trabalha 100% a mais. Trabalha 2 e depois trabalha mais 2. No total, trabalha 4 anos a mais para ter acesso a essa regra de transição. Que se você tiver entrado antes de 2003, você vai ter o cálculo da sua aposentadoria com a integralidade e a paridade. O que não precisa nem dizer que é a melhor situação possível. Então, assim, se você é servidor público que entrou antes de 2003, antes de 2004, até 31 de dezembro de 2003, você está na melhor situação possível. De 2004 até hoje, nenhum servidor que entrou tem mais integralidade nem paridade. Isso aí já acabou-se. Isso é coisa de vocês que tem. Os novos não tem mais isso. E engraçado que tem gente que fez concurso em 2010, 2011 que acha que tem. E não tem mais. Acabou-se. E dificilmente vai voltar a ter. Então, essas são as duas regras de transição. Aí, com relação à integralidade e à incorporação, aí eu peço até licença, porque eu coloquei o que é que a própria norma na PEC fala com relação a essas incorporações de remuneração variável, e eu vou ler para a gente discutir aqui. Ele fala, no parágrafo 8º, eu esqueci, acho que, se eu não me engano, é o artigo 9º, mas vamos lá. Considera-se remuneração de servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1, parágrafo 6º, ou no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 20, que é a questão da integralidade, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, por exemplo, tem serviços públicos que pagam hora extra, né? O valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples
dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento da contribuição. Recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. Isso aqui é para quem tem carga horária variável. Eu acho que não é o caso aqui. O caso de vocês vai ser esse segundo aqui. Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo de remuneração do servidor público no cargo efetivo, mediante a aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? É que essas gratificações, esses adicionais, esses prêmios, né, aí a nomenclatura também não tem relevância. Mas eles podem até vir a ser incorporados, mas dessa forma. Ou seja, vai ser calculado uma proporcionalidade deles em cima do todo o tempo de contribuição de vocês. Então, sei lá, se o necessário seriam 30 anos, você recebeu esse prêmio apenas durante 3 anos, assim, de cabeça, a conta não é essa, mas você vai incorporar mais ou menos 10% desse prêmio. Se você recebeu durante 15 anos, aí pega esse valor, a média, e vai receber a metade. Ou seja, é uma alteração drástica nessa forma de incorporação. A mim me parece que tem uma parte considerável da remuneração de vocês que é calculada dessa forma. E até o Pedro mandou uma pergunta específica com relação a isso. Acho que até a gente vai passar por ela. Mas essa... E também vou falar um pouco de um parecer da PGE. Não sei se vocês já estão socializados com esse parecer. Posso passar aqui as perguntas? Eu reproduzi aquelas perguntas, Pedro? Posso passar? Primeira pergunta que me foi enviada. Quem será afetado pela PEC e em que momento? Quais servidores serão afetados pela PEC 06 e pela PEC paralela em que momento? As mudanças começam a valer na data da promulgação ou após 90 dias? Eu acho que relativamente a gente conseguiu especificar, né? A PEC que vai ser aprovada vai ser já impacto imediato com relação à aposentadoria, servidores da União e regime geral, mas alguns casos também vocês, né? E a partir de quanto? 90 dias não. A partir de amanhã, ressalvado o direito adquirido e ressalvado também a regra de transição se você se enquadrar. E a PEC paralela, quem vai ser atingido em que momento? Vamos lá, colocando o nosso caso aqui. Vocês serão atingidos a partir do momento que ela vai ser aprovada lá em Brasília, né? Depois aqui o governador tem que mandar uma lei, se ele optar por aderir, né? Aprovar, muito provável que sim. Ele vai mandar uma lei para a Assembleia, essa lei vai ser votada. Se não tiver nenhuma determinação na lei estadual com relação ao prazo e tudo, a partir do momento que ela for aprovada, já está valendo também para vocês. Essa aqui é sobre o cálculo da média PDF, né, que é essa que foi falado, a ser incorporada. A remuneração dos fazendários é composta por uma parte fixa e outra variável, a produtividade, chamada de prêmio por desempenho fiscal. Para efeitos de cálculo da aposentadoria, hoje é considerada a média de produtividade dos últimos 24 meses. A pergunta é, quem já possui tempo para se aposentar vai ter o cálculo da sua produtividade afetado após a promulgação da PEC? Vamos lá, aí vou até responder essa primeiro parcialmente. Eu estou entendendo aqui, quando você me pergunta, quem já possui o tempo para se aposentar, vai mudar o cálculo. Se você já tem o tempo, não se aposenta porque não quer, não vai. Você tem direito a essa forma, você tem direito a se aposentar. Mas é diferente daquela pessoa que falta um pouquinho para se aposentar, né? Então, isso aí ficou claro. Ou seja, a regra atual será mantida ou esse cálculo vai obedecer o que diz a PEC 06, que impõe o cálculo sobre a série histórica 100% que foi percebido. É verdade que o cálculo não prevê atualização monetária? Aí eu vou falar um pouco do parecer. O Pedro mandou um parecer do Dr. Rafael, que é o chefe ele é o procurador adjunto
consultor-chefe da consultoria do Estado, falando sobre a questão do PDF e falando sobre as férias. Com relação ao PDF, ele coloca que a lei estadual ela faz diretamente referência a alguns artigos das emendas 41 e 47 que vão ser revogados. Aí ele coloca que o objetivo da lei, na época, não era vincular a essa regra específica, mas dizer que quem tem integralidade vai ter direito a esse cálculo dessa forma. É mais ou menos assim que ele colocou. A PGE ela é responsável por uniformizar a aplicação interna, né, dentro do Estado da legislação. Então, assim, o parecer do consultor ele é vinculante para a administração. Então, se ele deu parecer, o Juvencio deu de acordo. Então, aquele parecer vai prevalecer no cálculo até assim, internamente de aposentadoria de vocês. Mas eu respeitosamente discordo do parecer dele. Eu entendo que, como a PEC, que vai alterar a emenda constitucional, vai prever uma forma diferente de cálculo, a mim me parece que o entendimento que deve ser tido é o da PEC. Porque é um nome hierarquicamente superior que vai fazer com que a outra lei estadual não seja recepcionada. Aí você diz, não, mas o procurador deu o parecer e tal, a PGE vai entender assim. Vai, olha, não sou eu que vou dizer para ele para fazer diferente. Mas isso aqui a gente tem uma certa experiência com relação a isso. Até o próprio processo de aposentadoria de vocês, ele não tramita unicamente no Estado, né, na PGE. Tudo bem, ele tramita pela COGEP da CEPFAZ, e tramita pela CEPLAG, tudo bem, todos vão ter que manter o entendimento do PGE, mas ele vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não está vinculado a esse entendimento. O Tribunal de Contas vai analisar à luz das normas, inclusive constitucionais. E ainda tem um detalhe, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele pode tomar alguma medida e ele é useiro e vezeiro de tomar, né, de entrar com ADINs contra leis estaduais referente ao fazendário, referente aos fazendários. Ele pode questionar essa aplicação. Também não vai ser eu que vou dizer lá para ele questionar. Mas me parece que o entendimento que deve ser tido para quem não tem ainda o tempo para se aposentar você pode até levar, mas o cálculo vai ser esse, que vai ser menos benéfico para o servidor. Obviamente, respeitando quem pensa o contrário. Outra pergunta, direito adquirido. Quais servidores manterão a paridade e a integralidade de sua remuneração? Aí são os que entraram antes de 2003, né? antes de 31 de dezembro de 2003, e atingirem aqueles requisitos daquela regra de transição. Quem não atingir o requisito ou optar por se aposentar antes, porque vai acontecer, talvez aconteça com muitos de vocês, é o seguinte: você pode até se aposentar antes, mais cedo, mas se você ficar mais um pouquinho, você entra na regra de transição e tem direito a um cálculo mais benéfico. Você tem que fazer esse planejamento previdenciário. Então você pode optar por se aposentar na regra nova ou se aposentar na regra de transição. Vai ter integralidade e paridade quem está na regra de transição. Nos casos, o servidor já tem tempo para se aposentar e recebe abono de permanência. Será respeitado o direito adquirido? Sim. O abono de permanência é como se fosse um selo, um selo de que você não se aposenta porque não quer. Então você fica tranquilo com relação a isso. Inclusive, quando tem essas mudanças, tem muito corre-corre, muita desinformação, principalmente hoje. Com relação à Previdência, você não precisa ter pressa para algumas coisas. Por quê? Porque você requerer rápido, você correr rápido para requerer alguma coisa, não vai lhe trazer vantagem nenhuma. Por quê? Ou você já tem o direito e você pode exercer quando você quiser. Por exemplo, quem já pode se aposentar hoje, se quiser se aposentar daqui a 5 anos, vai ser a regra de hoje, não vai ser a regra da próxima, não. Então, assim, você não precisa correr para se aposentar. Ou você tem o direito adquirido e você pode exercer depois, pensando bem, ou você não tem o direito e não adianta você correr também, porque se você não tiver o direito, não adianta você ter pressa para requerer uma coisa que você não tem. Então, assim, não precisa correr para pedir aposentadoria,
E muito pelo contrário, a recomendação é outra, é que você tenha calma, estude, veja o que vai ser aprovado, procure os meninos lá no sindicato para saber o que é a melhor, qual é a regra melhor. É muito provável que você se adeque a mais de uma regra, então você tem que fazer isso com muita calma. A pressa nesse tipo de situação não ajuda, repito, porque ou você tem um direito e pode exercer hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a dois, ou você não tem e não é quem chegar primeiro pega, não. É uma coisa que é sua. Então, vocês têm que pensar muito com relação a isso. Quem recebe abono de permanência vai ser, né, vai ter o direito adquirido, já tem acesso à regra. A regra também não mudou de abono. Incorporação de gratificações a servidores que estão esperando para incorporar gratificações, a exemplo da titulação e do risco de vida. Eles já têm um tempo de se aposentar, mas estão na dúvida, querendo incorporar essas gratificações, mas com receio de serem prejudicados se a regra de cálculo da média mudar, mesmo para eles que já têm direito adquirido, têm tempo de se aposentar e estão recebendo abono de permanência. Vamos lá, aí cabe um detalhe aqui. Uma coisa é você ter o tempo para se aposentar, outra coisa é você ter o tempo para incorporar determinada gratificação. Eu realmente não conheço a lei que rege essa gratificação aqui, mas eu conheço leis que dizem o seguinte, que determinada gratificação incorpora, aqui no estado tinha uma, né, que era a gratificação de chefia em 10 anos intercalados ou 8 anos direto você incorporava. Aí depois tem uma tal da lei Geni que tirou, né? Pronto. Vamos supor que existe essa lei ainda, que uma lei diga que você tem que receber 10 anos essa gratificação para incorporar na sua aposentadoria. Uma coisa é o seu tempo de se aposentar, que talvez você possa até se aposentar antes. Outra coisa é você ter o tempo para incorporar essa gratificação, que vai depender da lei específica para isso. Se eu tenho tempo para me aposentar hoje, não me aposento porque eu não quero, mas eu recebo essa gratificação há 9 anos, e a lei diz que eu precisaria receber 10 para aposentar, eu tenho direito a essa incorporação hoje? Não. Não tem. Não tem. E se a lei mudar, faltou um dia. Pronto, pois é, um dia. Nessa época que mudou essa gratificação, talvez tivesse alguns servidores que deixaram de incorporar por causa de um mês. Não interessa. A lei é seca com relação a isso, a não ser que a lei preveja uma regra de transição e não vai prever com relação à incorporação de gratificação. Porque a lógica, pessoal, a lógica é a desresponsabilização do Estado. O Estado, ele quer se afastar o máximo possível da aposentadoria de vocês. Ele quer garantir o mínimo para a sobrevivência, e se o servidor e o trabalhador quiser uma coisa a mais, ele que vai procurar se organizar para receber. Então, a lógica que aqui o próximo painel vai ter até o presidente do Ceará-Prev, né? Aí já deve estar prestes a ser implantada, né? Acho que está faltando só estruturar essa administração que já vai ser implantada. Então, provavelmente nos próximos concursos do Estado, os colegas de vocês que vão entrar, eles já vão estar no outro regime, no regime de previdência complementar, onde o Estado só se responsabiliza por aquele mínimo, né, que é o teto do INSS, e se o servidor quiser um colchão maior de seguridade, acima disso ele tem que procurar outras fontes. Tem a previdência complementar, que vai ser oferecida pelo Estado, que é oferecida pela União, que é opcional, ou então ele pode ir para uma previdência privada, ou então ele vai comprar terreno, vai comprar casa para alugar. Então, assim, a lógica, o Estado quer se sair da responsabilização. O Estado, ele não quer daqui a um tempo estar pagando a aposentadoria de 10, 15 milhões. Ele quer, eu me responsabilizo por isso. Passou disso, o servidor que tem que ir atrás. Então, assim, com relação à incorporação, a tendência é dificultar cada vez mais. E a última pergunta, férias... Não, tem mais uma. Férias e licença-prêmio. Os servidores poderão receber suas férias e licença-prêmio em pecúnia? Tem no parecer também. Exemplo, o servidor quer se aposentar antes da promulgação da PEC, ele tem 3 férias vencidas. Ele poderá recebê-las em dinheiro? Como ele não poderá gozar, ele terá direito a receber, já que ele vai se aposentar compulsoriamente? Vamos lá. Eu tenho ouvido o parecer do Dr. Rafael também, que tem um decreto aqui no estado do Ceará que obriga o servidor, quando ele se aposenta, ou ele pede as férias e se aposenta posteriormente,
ou então ele renuncia o direito de receber essas férias indenizadas. Na minha opinião, esse decreto é ilegal, porque não existe isso. Na verdade, a jurisprudência ela já é consolidada no sentido de que se você vai se aposentar e tem licença-prêmio a ser gozada ou férias para ser gozada, você se aposenta normalmente e depois o Estado tem que lhe indenizar em pecúnia. Muita gente chama até pecúnia. Pecúnia significa dinheiro. Então você é indenizado desse período. Por quê? Porque é vedado ao Estado esse enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Você tinha essas férias para gozar, não gozou, se aposenta, que é um direito seu também, e o Estado acaba por se beneficiar com relação a isso. Então, assim, me parece que o decreto, que eu também não conheço, mas eu vi a referência dele ao parecer, ele é ilegal com relação a isso. O servidor pode se aposentar e depois requerer, e isso o STJ já tem entendimento passivo com relação à licença-prêmio, ela é paga em pecúnia. Marco temporal. Temos a emenda 41, que garante a paridade e integralidade sobre os vencimentos dos servidores que ingressaram no serviço público até 2003. A emenda 47 de 2005, a emenda 2098, que resultaram em novas mudanças. Como serão as regras de transição? Acho que já falei. Quais são os direitos adquiridos? Para você ter acesso a essas regras de transição, você tem que ter pagar aquele pedágio, ou então aquela regra do 86,96. Só um detalhe que eu esqueci aqui de falar de licença-prêmio. Veja bem, uma coisa é você ter licença-prêmio acumulada e receber em dinheiro. Isso aí pode. Outra coisa é, antigamente, antes de 98, que você não gozava a licença-prêmio e ela era contada em dobro. Não sei se alguém lembra disso. Não tem mais essa contagem de tempo fictício em dobro. Não conta dobrado. As que você tinha até 98, contou dobrado. Mas de 98 para cá, não conta dobrado. Essa emenda aqui, a 20 de 98, que vedou essa contagem fictícia de tempo de serviço. A aposentadoria passou a ser de tempo de contribuição e vedou essa contagem fictícia. Então, pessoal, era mais ou menos isso aqui. Agradeço a oportunidade e estou aberto aqui para perguntas.